Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Se você não assistiu ao O Iluminado de 1980, antes de mais nada, pare esse vídeo, vai assistir, é um filmaço. O filme de Stanley Kubrick, que é baseado no livro do Stephen King de mesmo nome, ainda que tenha algumas diferenças, é um clássico irretocável do terror. E a sua locação, ou seja, onde o filme se passa, que é o Hotel Overlook, é talvez a locação mais conhecida, mais marcante e mais foda de todos os filmes de terror. Hoje vamos falar de sua continuação, também baseada no livro de mesmo nome, Doutor Sono. Yes, you run, dear. And then I will find you, and you will scream for years. Come and play with us forever and ever. Após os eventos de O Iluminado, o jovem Danny Torrance mora com sua mãe, Wendy, que inclusive não é computação gráfica, foi um recasting, é outra atriz fazendo a personagem da Shelley Duvall, e todos os trejeitos, a voz é uma cópia perfeita, é realmente muito igualzinho. Até hoje ele é aterrorizado pelos fantasmas do Hotel Overlook, então ele é visitado mentalmente, em um sonho, né? Ele é iluminado e tal, pelo Dick Hallorann, o antigo cozinheiro do hotel, e ele o ensina a trancar esses fantasmas dentro de sua mente, ele poder viver sua vida tranquilamente. Mais de 30 anos depois, Danny, ou agora Dan, já que ele cresceu, né? Danny, ele é Dan, mais chique, conhece Abra Stone, uma jovem iluminada com poderes altíssimos. Ela é muito forte, o brilho dela é muito intenso. Ela então é escolhida como alvo de uma seita, conhecida como o Nó Perfeito, liderados por Rose the Hatch. Eles se alimentam do poder e dos brilhos dos Iluminados. Caso você não saiba, o livro e o filme do Iluminado são muito diferentes. O final especialmente. E apesar de Doutor Sono ser baseado no livro, ele considera sim o que aconteceu na versão cinematográfica. Seria muito difícil fazer uma continuação em filme ignorando a obra-prima do Kubrick. O plano inicial do filme, inclusive, já deixa isso de cara, porque a partir do logotipo da Warner, que é a distribuidora, você já tem a música tema do Iluminado. E o primeiro plano é uma vista aérea, relembrando novamente a abertura do primeiro filme, que é o carro indo até o Overlook. No começo do filme tem um pouco de cenas excessivamente expositivas para poder nos situar do que está acontecendo, o que aconteceu, as novidades, o que cada um faz e tal. Ficou um pouquinho forçado nesse momento, mas foi a forma mais rápida que o diretor encontrou de inserir todas as novas informações. A exposição é meio que restrita ao começo do filme, depois dá uma melhorada. O Dan, traumatizado pelos fantasmas do seu passado, especialmente pelo que aconteceu com seu pai, acabou virando um alcoólatra, e o seu desenvolvimento em relação a isso é muito interessante, ele é bem feito e mostra realmente o que o alcoolismo pode gerar numa pessoa. Isso é muito legal de se ver, porque quando Stephen King escreveu o Iluminado, ele estava passando pela sua reabilitação em relação ao alcoolismo. O filme tem 3 atos muito bem divididos. O primeiro quando o Dan é criança, e o terceiro com o grande clímax. O segundo ato, naturalmente, ele tem um maior desenvolvimento de personagem e ele tem que ser mais longo. E ele é lento. Não seria correto aplicar um dinamismo, forçar velocidade no desenvolvimento da trama e dos personagens. Mas o filme tem 2 horas e 32 minutos. E para ele ter uma duração dessas, todas as cenas têm que ser necessárias, senão ele fica cansativo, arrastado e lento excessivamente. É o que acontece em Doutor Sono. O filme é lento, como deveria ser, mas tem cenas em excesso que não precisavam estar lá. Ele acaba ficando muito cansativo no meio do filme. Acontece que essa arrastada não é o meu maior problema com o filme. O meu maior problema está no terceiro ato. Eu não vou entrar em detalhes, não se preocupe, mas se você não quiser saber absolutamente nada que acontece, você não devia ter visto os trailers, porque o trailer mostra uma porrada de coisa, né? Mas enfim, não tem spoiler, mas caso você queira ficar totalmente avulso, pule para essa marca de tempo que eu vou deixar aqui na frente. Ok, considerando que você já pulou, se você não queria ver, vamos lá. O terceiro ato é o retorno de Danny ao Hotel Overlook para o confronto final com a Rose. Acontece que esse ato ele tem um roteiro muito falho. A maioria das cenas não tá lá porque elas são necessárias, porque elas estão desenvolvendo alguma coisa ou estão antecipando a tensão. Elas estão lá como fanservice.
E você já percebe isso quando mostra ele indo pro Overlook dirigindo, porque é exatamente a abertura de Iluminado, é a mesma música, são os mesmos enquadramentos, tem até o mesmo movimento de câmera dando zoom numa ilha no meio do laguinho. É a mesma coisa. É desnecessário. Tem outras cenas recriadas e cenas do Iluminado que retornam como flashback que não precisavam estar ali. É um fanservice desnecessário. Não tem problema você referenciar, desde que isso avance a narrativa e funcione pro filme. Aqui até funciona, mas é exagerado e ele te tira um pouco do filme. Tendo dito isso, eu gostei muito da cena do bar. Um outro ponto que eu achei inconsistente é a lógica da conversa mental que os Iluminados têm com os outros. Às vezes o personagem pensa, né, fala mentalmente quando eles estão à distância. Mas às vezes eles ficam falando pro nada e as outras pessoas veem eles falando pro nada. Então isso é meio inconsistente no filme. Não tem uma lógica a seguir. A escolha estética, criativa, no caso, das sequências mais surreais do filme, talvez incomode um pouquinho. Eu achei que umas funcionaram e outras não. A direção, o roteiro e a montagem são de Mike Flanagan. Ele sempre faz esses três aspectos de todos os seus filmes. Ele fez A Maldição da Residência Hill, que tem na Netflix, e Ouija, A Origem do Mal, o segundo filme que se passa antes, que é de 2016 e tal. Ele tem um controle de câmera absurdo. Ele mostra o que ele quer mostrar, ele sabe quando cortar, sabe quando mexer a câmera, quando dar um zoom, quando deixar a câmera parada. Isso é extremamente importante no terror. A câmera ficar parada é um recurso que deveria ser mais utilizado. E tem sido utilizado pelos bons filmes de terror dos últimos anos. Ele não cai no jumpscare como um recurso que acontece o tempo todo, que fica excessivo, cansativo, só pra você se chocar. Ele constrói a tensão muito bem. Inclusive, falando um pouco da montagem, tem uma cena no terceiro ato que a Rose tá andando, ela tá desorientada, perdida. E você não entende o que tá acontecendo com a cena, é uma bagunça. Aí deu um estalo. É exatamente por isso que a montagem é desastrosa, uma bagunça. Ela funciona para aquilo que o filme quer mostrar. Ela quer mostrar um senso de desorientação, que você tá perdido, desesperado. Por isso você não entende a geografia da cena. Porque a montagem é muito rápida e você fica perdido, que nem a personagem está. De início me incomodou porque eu não percebi esse detalhe. Mas depois que eu percebi, funcionou perfeitamente. O diretor mandou bem. Além disso, tem um destaque da montagem que eu sinto necessário falar, que é a montagem paralela, quando está mostrando dois ambientes alternando, que estabelece essa conexão entre os Iluminados, que estabelece essa conexão entre a Abra, o Dan, a Rose, e fica alternando entre os pontos de vista deles, mas eles estão conectados pelo brilho. Então isso é muito interessante, foi bem construído. A fotografia também retrata muito bem as diferentes emoções ao longo do filme. No começo, o Dan tá no fundo do poço, a vida dele é uma porcaria, ele tá deprimido, ele é um alcoólatra, ele não tem dinheiro e ele não consegue lidar com sua vida. Então a fotografia é fria, com poucas cores, né? As cores são pouco saturadas, tem muito escuro, muitas sombras. E quando ele vai se encontrando na vida, você já nota, no momento que ele muda de cidade, a fotografia muda completamente. É muito mais quente, os tons são muito mais agradáveis, porque representa aquilo que ele está sentindo. O retrato do Overlook é sensacional, ele realmente parece que foi deixado as traças, tá caindo aos pedaços, e o design de produção daquele hotel, que foi inclusive filmado no mesmo do Iluminado, é sensacional. O Overlook é foda, é uma das maiores locações da história do cinema. Em relação ao som, a trilha sonora funciona muito bem. O momento em que a trilha sonora foi mais impactante pra mim, não foi muito mérito do filme, foi relembrando Iluminado. Mas a música funciona muito bem na sua presença e na sua ausência. Isso é muito importante para criar tensão em filmes de terror, a ausência de som. E tem uma cena que eu preciso destacar o som no geral. A música, o design de som e a mixagem combinaram muito bem. Tem uma cena que um jovem garoto, que é interpretado pelo Jacob Tremblay, que é um ator sensacional, ele tá sofrendo. Enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas o grito de agonia dele, o grito de dor, o choro, o desespero, não foi só mérito dele. Claro que ele tem muito mérito, mas como a equipe de som casou a música com os gritos na altura certa, é sensacional. Pensando, eu já me arrepio. Falando um pouquinho do elenco, o Dan Torrance é interpretado pelo Ewan McGregor. Eu adoro ele.
Talvez nós estejamos na renascença do Ewan McGregor. Tem o Dr. Sono, Aves de Rapina, a série do Obi-Wan. Uma torcida para que seja bom. E ele é muito bom ator, eu gosto dele. E ele carrega muito bem todos os pesos do passado. Ele passa realmente a impressão, no começo do filme, de que ele está destruído. E ele vai melhorando, mas, no geral, ele trabalhou muito bem. Eu gosto da interpretação dele. Rebecca Ferguson interpreta a Rose the Hutt. Ela é sensacional. E a vilã não é esquecível. Ela tem desenvolvimento, ela tem presença, tem personalidade. E ela tem um charme que você acaba sendo conquistado por ela. Ela funciona muito bem como vilã, muito bem mesmo. E a interpretação dela é boa. Tem umas cenas que exigem mais da fisicalidade e ela entrega bem. A Kylie Curran, eu acho que é assim que se pronuncia, é a Abra. É uma atuação sensacional, ainda mais considerando a idade dela. Ela tem que passar por tristeza, medo, alegria, euforia, por todas essas diferentes emoções. O trabalho realmente irretocável, ela mandou muito bem. O Carl Rumbly é o Dick Hallorann. Não foi ele quem interpretou o Dick no Iluminado. Ele foi um recasting e ele trouxe toda a aura do personagem. Por isso que eu senti a necessidade de mencionar. Ele realmente trabalhou muito bem. E o Cliff Curtis é o Billy, o amigo do Dan que empurra ele pra cima e tá lá pra ajudá-lo a qualquer momento. Eu gostei da interpretação dele. Ele não aparece tanto, não tem tanto a se fazer, mas eu gostei do que ele fez. Ele é um personagem ótimo, ele é muito carismático e você gosta dele. Dr. Sono funcionou pra mim, apesar de ter um fanservice exagerado, desnecessário no terceiro ato. Ele funciona no seu ritmo lento, ainda que existam cenas que não deveriam estar no filme porque acabam aumentando demais seu tempo, e com um desenvolvimento de personagem muito bem feito. Dr. Sono funciona muito bem, então tendo que dar uma nota, eu vou dar uma nota 7,5, com um dedão positivo. Eu me diverti muito e é necessário ver o Iluminado antes de ver, né? Vai ser a continuação meio que óbvio, mas ele bebe muito da fonte do Kubrick. Difícil não beber quando tem um dos maiores diretores de todos os tempos te olhando, né? Não de fato, né? Porque o Kubrick já morreu, mas enfim, vocês entenderam, eu acho. Vocês entenderam. É isso, gente. Vocês estão ansiosos para Dr. Sono? Gostam de O Iluminado? Acham uma porcaria? O Iluminado foi nomeado a Framboesa de Ouro. E aí depois foram descobrir que o filme era bom. Que surpresa, o Iluminado é bom. Nossa, não sei como não perceberam de cara. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre o filme, sobre o vídeo. Se inscrevam no canal, deem uma olhada nos nossos outros vídeos, nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, compartilhe o vídeo se vocês gostaram. Muito obrigado, até a próxima e falou!